Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, ok? Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler até o versículo 14, ok? A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale um barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Isso é muito importante, ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, ó ruá de Deus, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida, e se levantaram, e formavam um grande exército. Vamos até o 10, vamos só até o 10. Feche seus olhos no seu lugar, onde você está aí, na sua casa, na sua cama, deitado com o celular na mão, no seu tablet, na sua TV, na sua sala, reunido com a sua família, com os seus irmãos. Feche os seus olhos aí. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos, Deus, fala conosco através da tua palavra, Deus. Nós te pedimos, Deus, que tua palavra possa realmente nos ensinar nesse momento. Que a palavra possa entrar na nossa mente, cair no nosso coração como uma boa semente, Pai. Que nosso coração seja terra boa, terra fértil. Te pedimos, Pai, e que com essa semente possamos dar muitos e muitos frutos para a tua honra e para a tua glória, porque é por isso que existimos, Deus, para te glorificar, para te honrar, para te amar, para te adorar e para a pregação do Evangelho de Cristo. Nos abençoe, Deus, esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Olha só que louco, mano. Todo mundo conhece esse texto. Todo mundo conhece. Isso aqui, a Bíblia é muito grande, e a Bíblia tem vários capítulos e várias histórias, mas algumas dessas histórias, elas viram tipo highlights, tá ligado? Elas viram tipo assim, momento que todo mundo tá ligado, momento que todo mundo sabe. E o Vale de Ossos Secos é uma dessas histórias. Todo crente que tem um determinado tempo de igreja, em algum momento ouviu uma música, ouviu uma citação de outro crente, viu o pastor pregando a respeito de Ezequiel capítulo 37. E esse capítulo é muito importante, porque ele tem ensinamentos para nós poderosos, mano, poderosíssimos. A primeira coisa que você precisa saber, é que esse mano do capítulo 37, é o próprio Ezequiel, não é verdade? É um profeta, e o que está acontecendo aqui é uma visão. Deus levou Ezequiel em espírito, levou ele para esse lugar espiritual, para essa visão, levou ele para esse vale de ossos secos. Um vale de ossos secos em 2020 parece um tanto quanto esquisito. A gente não consegue imaginar um vale de ossos secos, mas eu vou te explicar por que para Ezequiel
Por mais que fosse uma cena horrível, era algo que poderia acontecer. Naquela época as guerras elas aconteciam corpo a corpo, tá ligado? Escudo, espada, armadura, lança na barriga, era assim. E as pessoas lutavam em vales e em campos abertos. Então, esse vale de ossos secos pode estar emulando aqui um campo de batalha, onde um grande exército foi derrotado e ninguém foi enterrado, mano. E aí aqueles corpos ficaram lá e os ossos ficaram nesse vale. Ou um lugar onde um grande povo, uma grande população foi dizimado ali e a galera ficou ali ao ar livre. Esse capítulo não tem por onde a gente romantizar, isso aqui é assustador. Porque imagina que Deus te tira do lugar onde você está e te coloca em uma visão onde você está num vale cheio de ossos secos. Já começa assustadora a parada. É um cemitério ao ar livre, mano. Tá ligado? É assustador, velho. E aí, daqui a gente tira muita coisa, mano. Muita coisa. E a gente não vai ter tempo de explorar tudo, a grandeza dessa profecia e daquilo que Deus estava fazendo com Ezequiel e daquilo que Deus tem para nos ensinar. A gente não vai zerar esse capítulo, mas a gente vai tentar tirar o essencial de aprendizado para o nosso tempo. E a primeira coisa então é que Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Deus chama Ezequiel então, e Deus faz uma pergunta para Ezequiel. E essa pergunta é muito da hora. Deus fala: Zeque, seguinte, você acha que esses ossos que você está vendo, você acha que eles podem voltar à vida? E o Zeque vira para Deus e fala assim: Senhor, tu sabes. E o Zeque foi muito inteligente, sabe por quê? Porque a resposta clara e óbvia na nossa mente seria: não. Mano, é uma ossada, esse negócio não tem mais vida, acabou. Só que o Zeque foi inteligente por quê? Porque ele sabia que nada é impossível para Deus. E ele sabia que ele não poderia falar para Deus não, porque ele sabe que Deus pode todas as coisas. E ele também sabe que Deus faz aquilo que é da vontade dele. Então ele vira para o Senhor Deus e dá uma resposta inteligente e sábia, eu considero. Ele fala: Senhor Deus, tu sabes. Senhor Deus, se o Senhor quiser, sim. Se o Senhor não quiser, não. Mas quem sabe disso é o Senhor. Eu me recolho na minha insignificância. Ele vira para Deus e fala: Senhor Deus, tu sabes. Mas aí vem a parada muito louca. Porque Deus então fala para ele: você vai profetizar e essa parada vai voltar à vida, mano. Olha só. Aí beleza. Aí o Zeque, um cara obediente, ele vira e ele fala assim: firmeza, Deus. E ele profetiza. E começa uma bateção de osso, mano. Mano, esse bagulho é assustador, sem maldade. Eu ia ficar com muito medo, pelo menos se fosse eu. Os ossos começam a bater, velho. E começa a levantar. E a gente é bonito assim, por fora, né? Arrumado e tal. Mas osso levantando e criando músculo. E criando carne e órgãos expostos, sem pele. Mano, isso é assustador demais. Olho, o crânio e tal, e a parada. E aí depois Deus cobriu aquela parada com a pele. E aí ergueu aqueles corpos. Isso é uma parada meio The Walking Dead, porque eles estavam ali e eles levantaram, porém eles ainda não respiravam, ou seja, eles não tinham vida. Se você já viu alguma parada de zumbi, isso aqui era bem parecido com um filme de zumbi, mano. Um monte de corpo morto-vivo assim, que acabou de levantar. Assustador, velho. E aí Deus fala para o Zeque, profetiza de novo. E o fôlego de vida, o ruá, vai soprar. E aqui é muito louco, porque a gente aprende algumas coisas aqui. Primeiro, a título de curiosidade: o seu corpo, você, a sua existência, a sua totalidade, você é composto de partes materiais, mas também de partes imateriais. Você é composto do seu corpo, aí, dos seus órgãos, das suas células, tudo isso é material, mas você também é composto pela sua alma e pelo seu espírito. Isso é imaterial, isso foi Deus que te deu. Na teologia a gente chama isso de tricotomia: corpo, alma e espírito, mas isso é só uma curiosidade. Mas a questão aqui é que nesse momento eles levantam e eles recebem a vida, e eles se levantam como um grande exército. Agora presta atenção, primeira coisa:
os ossos secos, antes de ganharem vida, eles nos ensinam que aquela situação era como se fosse uma situação que aos olhos humanos ela não teria mais solução. É o fim de tudo, é o fim da vida, não tem saída, acabou, game over, não tem mais, zerou, está sem life, não tem mais o que você fazer, morreu, já era. Só que para Deus não, para Deus aquela situação era completamente reversível. Quantas pessoas nesse momento que nós estamos vivendo de Covid-19 estão achando que é game over? E eu sei que muitas pessoas estão passando dificuldade por causa da quarentena, por causa que não podem sair para trabalhar. Eu sei, eu não estou amenizando aqui a crise das pessoas e o problema que as pessoas estão passando e podem passar por causa disso. Eu só estou falando que quantas pessoas estão olhando para essa situação e estão com as suas vidas diante de um vale de ossos secos. Estão com as suas vidas diante de algo que parece que não tem mais saída. E aí Deus vira para você e fala: e aí, tem solução? Tem como isso voltar à vida? E talvez as suas declarações durante a semana foram: não tem mais jeito, agora acabou, agora eu fali, agora minha família vai falir, agora a gente quebrou, agora não tem mais solução, agora acabou tudo, não tem mais para onde ir. Mas eu hoje na sua vida posso ser como Ezequiel, e eu posso estar profetizando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família hoje, que existe sim saída, e existe sim solução, porque o Espírito de Deus vai soprar sobre a sua casa. Mas da mesma forma que eu posso hoje estar sendo Ezequiel na sua vida, eu quero que você pense, para quantas pessoas você também pode ser Ezequiel? Para quantas pessoas da nossa cidade a vida acabou? E eu não estou mais só falando dessa crise que nós estamos vivendo, porque talvez a crise para alguns só trouxe à tona, só trouxe para fora aquilo que já estava acontecendo há tempos atrás. Só trouxe a depressão para fora, a tristeza profunda, problemas de ansiedade, problemas emocionais, crises com a família, crises no casamento. E eu estou falando de casamento, eu sei que é o multi, mas eu também sei que tem famílias me ouvindo, e é por isso que eu estou falando tudo isso. A minha palavra não é só direcionada para adolescentes, mas a minha palavra é direcionada para cada pessoa que está ligada aí online. Quantas pessoas nesse momento estão vivendo uma crise, perderam as esperanças? Quantas mensagens eu não recebo de desespero por dia? E você pode ser Ezequiel na vida dos seus amigos, você pode se levantar como um profeta, você pode se levantar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, você pode se erguer e você pode profetizar a vida, e o vento do Espírito vai soprar. Esse chamado profético da pregação da palavra, de lançar uma palavra que vem da parte de Deus, ela não é somente para o pastor. Meus irmãos, a minha função aqui é ajudar a nossa igreja a cuidar do nosso rebanho, pastorear as nossas ovelhas, mas a missão de evangelismo, de pregação da palavra e a voz profética na nossa cidade, eu não sou essa voz sozinha, nós todos somos uma voz. Eu sou uma voz, você é uma voz, nós juntos somos a igreja, e essa voz clama e anuncia o nome de Jesus. A segunda coisa que a gente pode aprender aqui, é que os corpos eles se levantam, mas eles se levantam sem o Espírito. Os corpos eles se levantam, mas eles se levantam como zumbis. E talvez eu possa estar falando para alguns zumbis aí, velho. Davi, como assim zumbi? Porque talvez você está vivo, biologicamente falando, mas talvez espiritualmente falando você está morto. E talvez o período de quarentena só serviu para afirmar e carimbar o seu atestado de óbito. Porque nesse período todo, não pegou a Bíblia para ler, não fez uma oração, não fez um culto em casa, não leu a Bíblia com a família, não colocou uma palavra do Senhor na TV para tocar, não conversou nada de Deus com a sua casa, não fez uma oração. Aí você se diz cristão, mas você só é um corpo, sem espírito se mexendo. É um morto espiritual, um zumbi. Mas hoje,
Eu posso ser Ezequiel na sua vida, e eu posso estar falando para você, e eu posso orar, e o Espírito pode soprar vida sobre você, e a sua morte espiritual vai ser encerrada hoje. Hoje você vai ter vida espiritual. Essa parada que você está vivendo, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, esse negócio que fica só no celular e não tem disposição para nada, isso vai acabar hoje. Tome a decisão de receber a vida de Deus, porque o vento do Espírito Santo está soprando. Meu irmão, a presença de Deus aqui onde a gente está, ela está tão clara, tão pesada, e eu tenho certeza que essa mesma presença está aí invadindo a sua casa nesse momento, e o Espírito vem e sopra vida sobre esses corpos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós não perdemos a nossa esperança, como eu preguei semana passada, porque nossa esperança está em Cristo. Nós não perdemos a nossa fé, porque a nossa fé está depositada em Cristo. Então nesse momento, você pode olhar para si mesmo, e você pode fazer um diagnóstico. Sabe quando você faz um diagnóstico no seu computador, você passa lá o antivírus para ver se está tudo certo, se tem alguma coisa errada. Você pode passar um antivírus agora e fazer um diagnóstico, você mesmo. E aí nessa história, você pode ser aquele que profetiza, aquele que ouve a voz de Deus, ou você pode ser aquele que está do lado dos ossos secos que precisam ressuscitar. E o interessante aqui é que quando o vento soprou, quando o Espírito de Deus soprou, e aqueles corpos se levantaram, eles se tornaram um grande exército. E essa palavra aqui, ela era direcionada para o povo de Deus, porque nesse momento, o povo de Deus estava exilado, e nesse momento o povo de Deus estava sem esperança. Nesse momento, o povo de Deus tinha perdido a fé, porque eles estavam fora da sua nação, foram levados à força, e essa palavra era uma profecia de Ezequiel, dizendo que Deus iria os levantar de novo, e que Deus iria os trazer de volta. Agora, veja bem, quando o Espírito sopra, eles se levantam, e eles se tornam um exército, e isso tem muito a ver com a gente, porque eu tenho usado esse tempo para pensar, eu tenho usado esse tempo para orar, eu tenho usado esse tempo para conversar com a dona Jamila, eu tenho usado esse tempo para refletir naquilo que Deus tem para nos ensinar. E algo que veio muito forte no meu coração e na minha mente, é que a igreja vai sair desse momento mais forte do que ela entrou. E que aqueles que estavam mortos espiritualmente, mesmo que dentro da igreja, porque estar dentro da igreja não significa que você está vivo, aqueles que estavam mortos espiritualmente vão receber um sopro de vida, e que quando esse período acabar, a igreja vai se levantar como um exército poderoso marchando pelas ruas da cidade. A gente ainda não pode fazer agrupamentos, ainda não podemos organizar os nossos grupos, mas meu irmão, eu estou só esperando a gente poder fazer essa parada, porque quando a gente puder, nós vamos tomar a nossa cidade, nós vamos conquistar a nossa cidade como um poderoso exército, pregando o Evangelho e fazendo a diferença por onde nós passarmos. Eu tenho certeza que Deus hoje está te levantando, e eu tenho certeza que essa palavra, ela está atingindo o seu coração. Eu tenho certeza. Talvez você não se encaixa naqueles que são os que precisam do fôlego de vida. Então nesse caso você tem que ser como o profeta que anuncia a palavra de Deus e que profetiza o vento do Espírito sobre a vida daqueles que estão mortos, mano. A vida dos que estão mortos não foi muito legal, né? A vida dos que estão mortos. Amém. Glória a Deus. Mas você entendeu o que eu quis dizer. O bom é que eu pego o meu erro de português na hora já, mano. Entendeu? Eu quero que você comece a pensar agora no seu lugar. Eu quero que você comece a refletir agora no seu lugar. E quando eu falo no seu lugar, é o hábito do pastor de falar para as pessoas na igreja, porque na verdade é aí na sua casa, né? Eu quero que você comece a refletir aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala, onde você está assistindo.
Eu quero que você pare e pense. O que é que Deus tem te ensinado nesse tempo? Você está ouvindo a voz de Deus? Você está sendo profeta? Ou a sua voz nesse momento só tem anunciado caos, medo e pânico? Você tem compartilhado as boas novas de Jesus Cristo pelas suas mídias sociais? Você tem falado para os seus amigos que nesse momento de incerteza você tem certeza da sua salvação e certeza do seu Deus, certeza do Deus que cuida da sua família e da sua casa? Se levante como profeta nessa noite. Receba isso na sua vida. Receba o sopro, o fôlego de vida. E vamos juntos nos levantar como um exército poderoso. Porque quando pudermos nos agrupar, ninguém vai nos segurar. Quando a gente puder se reunir, a igreja será imparável. Deus Pai Todo-Poderoso, sopra, Deus, vida. Sopra, Deus, vida. O Espírito toca no meu coração nesse momento. E eu sei que alguns que estão nos assistindo estavam se sentindo mortos espiritualmente. E o seu coração estava como um vale de ossos secos. As suas emoções estavam em pedaços. A sua cabeça estava uma confusão. Estou falando com você agora. O Espírito de Deus, Ele sopra aí na sua casa nesse momento. O Espírito de Deus sopra sobre a sua vida, sopra sobre a sua mente, sopra sobre o seu coração. E você não é mais um monte de ossos secos, mas agora você recebe a vida de Deus. Agora você recebe a vida de Deus. Se você está na sua casa com a sua família, eu quero que você comece a orar agora. Se você está assistindo sozinho também, eu quero que você comece a orar agora. E eu quero que você comece a orar agora, porque o vento do Espírito vai soprar sobre a nossa cidade. Nós somos igrejas nas casas. Somos igreja nas casas. E o vento do Espírito de Deus, a ruá, vai soprar aí na rua da sua casa agora. Vai soprar vida sobre os seus vizinhos, sobre as famílias que estão perdidas. A vida de Deus está alcançando a nossa cidade nessa noite. Comece a orar. Se levante como profeta. Se levante como Ezequiel, porque o Senhor Deus está te convocando nessa noite. Se levante. Continue orando. Continue orando. Sopra o Espírito Santo de Deus sobre a nossa cidade. Sopra sobre Marília. Sopra a vida sobre Marília. Sopra a vida sobre Marília. Sopra a vida sobre Marília. Traga vida ao vale de ossos secos.